o fato de termos alunos da universidade convidados para estarem aqui, né, da parte de alunos que estudam literatura moçambicana, que estudam linguística, pessoas, um público-alvo interessado no assunto que está aqui, né, para promover esse intercâmbio. Então, isso também foi assim uma surpresa maravilhosa, a gente ficou muito emocionado, muito bom ter vocês aí, viu, gente? E eu fico folhando os detalhes, né? Essa capulana, vocês viram que é da cor do Brasil, né, gente? Então, assim, a gente também percebe nos detalhes esse cuidado e essa atenção, e a gente fica muito grato por isso. Claro, tenho que agradecer também à comissão organizadora do evento, que carrega aí este piano, né, todo ano, para a gente conseguir fazer o evento. Agradecer a todos os leitores que fazem um trabalho excepcional no mundo todo. Vocês sabem do apreço que eu tenho por esse programa, então, assim, fico realmente muito grata pelo trabalho de vocês. Agradecer demais a professora Edileise, que nos brindou aí com uma palestra de alto nível, né, de uma complexidade e profundidade que a gente podia ficar aqui a semana inteira só falando da palestra dela, e que eu sei que fez um esforço para estar aqui com a gente, então, gratidão aí à senhora, professora Edileise. E é isso. Bom, agora eu vou começar, porque senão eu me estendo demais, e eu não vi café, então a gente vai dormir, né, se a gente ficar aqui muito tempo. Bom, eu vou falar... A minha apresentação vai ter um primeiro momento que, para vocês que estão aqui, né, para os leitores, pelo menos, não vai ser novidade. Eu vou contextualizar o programa, que é uma coisa que eu sempre faço. Mas eu acho importante, neste evento do leitorado, ter essa contextualização, até para os alunos da universidade, né, entenderem mais do nosso trabalho, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir a gravação depois do evento. Então, vai ter um primeiro momento que, para vocês, vai ser mais do mesmo, mas eu achei que fazia parte, né, tem que ter esse momento. E um segundo momento, que aí é o momento dos aprimoramentos, eu vou falar, aí é uma coisa mais interna, né, aqui para a gente, dos aspectos administrativos, mas eu também quis aproveitar esse momento que a gente está aqui reunido, todo mundo, né, a maioria dos leitores, para também compartilhar essas informações com vocês. Então, vamos lá, começar. Deixa eu ver se eu sei mexer nesse negócio, gente. Espera aí. Aí eu mudo aqui também. Pronto. Bom, vamos lá. Então, o programa de leitorado, ele é uma das mais tradicionais políticas públicas de difusão internacional da língua e da cultura brasileira. Ele fez, como vocês sabem, 70 anos, em 2023, né? Completou 70 anos dessa iniciativa. Ele é parte integrante da rede de ensino do Itamaraty, que também tem as nossas unidades no Instituto Guimarães Rosa, núcleos de estudos brasileiros também. Tá? E é uma iniciativa do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores, para subsidiar a atuação de vocês, professores brasileiros, nas principais universidades de todo o mundo. Falar um pouquinho de como surgiu, né? Então, ele surgiu em 1945. Na verdade, houve alguns outros professores que foram para o exterior com esse papel, né, do que seria o leitorado, mas a gente coloca como marco aí 1945. Não, desculpa, 1953, quando o nosso filólogo Celso Cunha, que né, para os alunos moçambicanos aí, é um autor de uma das nossas gramáticas mais importantes ali do português brasileiro. Ele foi contratado para exercer a função de leitor na Universidade de Sorbonne. Mas, antes disso, né, já em 1945, o Brasil mandava professores para o exterior, começou a mandar intelectuais. Começou primeiro para os Estados Unidos, um nome conhecido que foi o Gilberto Freire, no contexto da nossa política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Aí, na década de 50, isso foi estendido para outros países, né, para países da América Latina e da Europa. E aí, em 1953, é que a gente marcou aí essa, né, como formalizou o início do leitorado. Foi? Foi. Bom, aí, pulando várias décadas depois, em 1999, a gente começa a cooperação Itamaraty-CAPES, para aperfeiçoar esses mecanismos de seleção, para não ser só mais uma indicação, enfim, para a gente ter realmente maior transparência na seleção desses leitores. Em 2001, a gente teve, então, 2 anos depois, né, porque, enfim, isso requer toda uma negociação, a gente começa a ter, então, a publicação de editais
entre Itamaraty e CAPES, que acontece até hoje, né, para a gente ter critérios definidos, como, por exemplo, a duração do leitorado, que antes não tinha uma duração definida. E é importante uniformizar isso no mundo todo, né. Em 2006, teve aí uma maior segurança jurídica com a portaria interministerial do MEC, do Ministério das Relações Exteriores, para reger o programa, que é a que está em vigor até agora. Esperamos que ela possa ser substituída rapidamente, mas, por enquanto, ainda é ela. Nos editais mais recentes, houve aperfeiçoamentos nos critérios de seleção, então, os leitores têm que ter uma formação em letras e tem que ter um grau mínimo de mestre, porque a gente, enfim, quer que seja harmonizado, né, o trabalho dos leitores em toda a nossa rede. E aí, aqui o número, esse é o número que eu dou todo ano, mas ele está crescendo, né? Então, agora nós temos, nesses 70 anos de leitorado, 388 professores que já passaram por ele, 171 universidades em 70 países. É um número um pouquinho maior do que o ano passado, e no final do ano vai estar um pouquinho maior ainda, com os leitores novos que vão entrar. Bom, continuando aqui. Então, de onde veio, né, Leitorados Guimarães Rosa e Instituto Guimarães Rosa? Antigamente era só Leitorado Brasileiro e era só e o Instituto Guimarães Rosa era o nosso departamento cultural do Itamaraty. E aí teve um decreto 11.024 de março de 2022 que aprovou a nova estrutura regimental do Ministério e criou o Instituto Guimarães Rosa. E os leitorados passaram a ser, então, Leitorados Guimarães Rosa. E isso não só uma questão de nomenclatura e de marca, o que já tem um impacto, né, porque aí quem olha de fora, o público externo, reconhece tanto as nossas unidades dos IGRs quanto os leitorados como parte de uma política unificada da diplomacia brasileira, né, para a promoção da cultura, para a promoção da língua portuguesa, mas também, do ponto de vista interno, a gente tem feito um esforço para cada vez mais trabalhar em rede, os leitores, né, o Conecta é prova disso, mas não só trabalharem também os leitores em maior colaboração com as unidades dos IGRs, enfim. E isso se reflete também no nosso trabalho em Brasília. As divisões do Instituto Guimarães Rosa têm trabalhado mais conjuntamente, e isso tem feito com que o nosso trabalho faça mais sentido. Por exemplo, a gente tem mais agora contato com a divisão de cooperação educacional, que cuida do PEC-G e PEC-PG, com a divisão de promoção da cultura, que, né, tem os eventos culturais que fazem todo sentido. Vocês sabem que tem, né, o programa de diplomacia cultural, em que vocês podem submeter atividades, enfim. Então, foi uma revolução, foi uma nomenclatura, mas foi uma revolução, uma micro-revolução também no nosso trabalho. Então, aqui, né, essa fotinho aí que já é conhecida, da dispersão geográfica do nosso leitorado. Então, vocês podem ver que a gente tem leitores no mundo todo. Atualmente, são 39 leitores, 4 continentes. Acho que eu estou muito feliz que a maioria de vocês está aqui, né, desses 39. E aí, até o final do ano, a gente acabou de fazer, semana passada, o curso de formação para os atuais leitores. Formação eu não gosto, habilitação, né? Que formado todo mundo já está há muito tempo. Então, assim, o curso de habilitação dos nossos leitores selecionados agora no último edital. E aí eles vão começar a assumir a partir do próximo mês, enfim, vão chegar aos seus postos, às suas universidades. A gente vai ter algumas substituições, né? E aí, no final do ano, a gente vai chegar a esse número de 53 leitores, que é um número, por exemplo, muito próximo ao que Portugal tem, né? Então, a gente está aí estabilizando o nosso leitorado nesse número. Esse aqui eu também sempre mostro, né, gente? Vocês já conhecem, que é o número total de leitores, só para mostrar a evolução ao longo das décadas, né? Nessa última década, eu sempre digo isso, por conta da pandemia, da dificuldade que foi a mobilidade internacional, houve um pequeno recuo, mas, a partir do momento que a gente entrar na próxima década, a gente já retomou aí essa curva ascendente, a gente vai ter mais leitores. E os leitores por país. Está muito pequenininho, não sei se está dando para ler aí, mas onde a gente tem, tradicionalmente, mais leitores é na França, né? Até hoje, a gente tem mais de um leitor lá. E aí a gente tem aí, na sequência, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, Argentina,
China, Áustria, Senegal, Polônia e Paraguai. Então, vocês podem ver que tem uma diversidade também de destinos, né, dos leitores. Bom, aí agora, falar um pouco dos números mais recentes. A gente tem registro do segundo semestre de 2023 para cá, né? Os leitores fazem relatórios semestrais para nos mandar lá em Brasília, assim como as universidades e as representações diplomáticas e consulares. E uma das partes desse relatório, não a única, né, mas fala dos números do leitorado, que são importantes para fins de estatística, né? Então, os nossos leitores em atuação no segundo semestre de 2023 ministraram ao todo 168 cursos, realizaram 55 atividades de pesquisa e orientações, promoveram 47 ações de extensão e produziram 58 trabalhos acadêmicos, entre artigos, ensaios, traduções e resenhas. E atingiram, com essas atividades, um número potencial de 25 mil alunos. O que isso quer dizer? Não quer dizer que vocês deram aula para 25 mil pessoas, quer dizer que o departamento onde vocês estão inseridos na universidade alcança ao todo, né, os departamentos alcançam ao todo mais ou menos esse número. Bom, um pouquinho sobre a rede do Itamaraty, que ela tem 24 unidades do Instituto Guimarães Rosa, são 13 na América Latina, 3 na Europa, 2 no Oriente Médio e 6 na África. Nós temos 6 núcleos de ensino de português, que são uma versão menor das unidades do Instituto Guimarães Rosa, geralmente ficam dentro da nossa representação diplomática, tem um professor contratado para dar aula de português naquele local. E eles geralmente surgem, esses núcleos, por uma demanda local que é identificada. Por exemplo, a gente tem um núcleo na cidade de Rio Branco, que é fronteira com o Uruguai, né, fronteira com o Brasil, Uruguai, fronteira com o Brasil. E lá o ministério deles, o Ministério do Trabalho deles, tem um convênio com o Brasil para inserção laboral. Então, é importante que a população lá aprenda a língua portuguesa para conseguir arrumar um emprego. Então, é uma demanda muito grande, tem centenas de alunos lá em Rio Branco. E outro exemplo também, por exemplo, Belgrado. Tem muita gente querendo aprender português por conta da cultura da capoeira. Tem muitos grupos de capoeira em Belgrado e eles querem entender, né, a cultura brasileira e o que eles estão cantando ali. Então, é uma vertente bem específica. Inclusive, a gente tem o nosso guia, né, o nosso guia para ensino de português para praticantes de capoeira, que foi criado muito com base nessa demanda, porque aí foi se identificando essa demanda em outros lugares também. Bom, os 39 leitorados, os 18 leitores novos que vão, né, a partir de agora, assumir, que foram selecionados no edital 27 de 2023. E aí, esta rede toda, o número é o mesmo, mas aqui agora a gente fala de alunos efetivamente ensinados por vocês, né, por toda a rede. São 25 mil alunos por semestre. E uma parte deles em ensino remoto, que foi uma herança aí que ficou da pandemia, né, que todo mundo acabou, muitas pessoas acabaram, né, preferindo isso, e para nós, no Itamaraty, como instituição, faz sentido, porque a gente consegue ter um alcance também de alunos fora de onde nós temos nossas sedes, né? Então, a gente alcança alunos no interior dos países, enfim, talvez, às vezes até em outros países que fazem fronteira. Então, é interessante isso para a gente. E aí eu coloquei esse adendozinho aí, só para a gente lembrar que também a atuação em rede não é só para dentro da rede do Itamaraty, mas a gente também tem essa diretriz de colaborar com instituições e acadêmicos dos países da CPLP, que vocês também já sabem, né, disso. Bom, aqui só algumas... Não, fui para trás, espera aí. Só algumas, eu faço muito rapidamente essa atuação em rede, né, que são algumas coisas, algumas atividades até que já não são tão recentes, como o Glossário de Literatura Brasileira, o Panorama da Contribuição do Brasil para a Difusão do Português. Muitos de vocês, muitos leitores, alguns estão aqui, outros já terminaram seus períodos como leitores, mas colaboraram para os verbetes, né, tanto do glossário como desse panorama.
O Conecta Leitores, né, eu vou falar um pouco dele também mais para o público externo, aqui, para eles entenderem um pouco como é que vem essa evolução, e os projetos de atividades no âmbito do Programa de Diplomacia Cultural, que é também onde vocês têm a chance de participar de forma mais concreta, né, dessa colaboração com as unidades do Instituto Guimarães Rosa e com as representações diplomáticas, porque nem todos os locais têm unidade do Instituto Guimarães Rosa, mas tem sempre o setor cultural da embaixada, né, ou do consulado. Bom, o glossário, rapidamente aqui, que, né, para os leitores já é uma atividade conhecida, para quem vai assistir depois, para quem está aqui assistindo, é um conjunto de verbetes e ensaios sobre literatura brasileira, tá? Que tem como público-alvo o público estrangeiro, que tem interesse na nossa literatura e que tem interesse, né, falantes de outros idiomas, tem interesse também pelo nosso idioma. Mas... Oi? Ai, desculpa. Uma hora ia acontecer, né, gente? Não, espera aí, estou indo ao contrário. Pronto, foi. Obrigada. E aí, para pessoas que têm interesse também na variante brasileira da língua portuguesa, né? E aí eles são verbetes que foram escritos também, muitos deles pelos nossos leitores, e eles versam sobre autores importantes, obras icônicas e tendências da nossa literatura. E, para quem quiser dar uma olhadinha, ele está nesse link aí, está disponível, nesse linguaportuguesa.digital. São ensaios bastante até complexos, assim, né, são curtos, mas são bastante complexos e bem interessantes para quem quer saber um pouco mais sobre a nossa literatura. E, claro, a coordenação foi do professor Dr. Alexandre Pilati, no Instituto de Letras da UNB. Gente, eu estou indo para trás em vez de para frente. Espera aí. Foi. Vou mudar aqui. Bom, o panorama da contribuição do Brasil para a difusão do português é um grande apanhado de ações do Brasil para difundir a língua portuguesa. Ele é de 2021, ele contou com a participação também de alguns leitores para a elaboração dos verbetes, e a nossa ideia é agora reproduzir, fazer uma segunda edição, enfim, para evoluir um pouco, né, atualizar alguns dos assuntos tratados e incluir outros, né, porque a língua portuguesa é muito dinâmica, né, a nossa difusão da língua portuguesa é muito dinâmica, tem muita coisa que vem acontecendo. Então, a ideia é também dar continuidade a essa ação. Bom, Conecta Leitores, né? Só aqui refazer o histórico, a gente está aqui na 4ª edição, em 2024. O primeiro Conecta Leitores aconteceu em formato híbrido, porque a gente ainda estava na pandemia, 2021. Né? Foi com uma parceria com a UNILA. Em 2022, foi em Barcelona, com a Universidade Autônoma de Barcelona e a Unesp de Araraquara. E, sim, né, o primeiro Conecta teve como tema diversidade e cooperação no ensino de língua e literatura do Brasil no exterior. O segundo Conecta, que foi em Barcelona, teve como tema desafios e perspectivas no ensino e promoção da língua portuguesa e culturas brasileiras no exterior. Eu tive o prazer de participar desse, né, foi quando eu conheci vocês, foi muito bom. E tenho um carinho muito especial por essa iniciativa também. Ano passado, 2023, a gente teve uma edição especial, né, do aniversário do Conecta, de 70 anos, na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa. E nós tivemos a contribuição da Universidade de Brasília e da Universidade Clermont-Auvergne. E foi uma edição também em formato híbrido, como a de Barcelona. Bom, estamos aqui, então, hoje no 4º Conecta Leitores, que tem por tema mediação cultural, alteridade, relações identitárias e encontros interculturais. E só para vocês saberem, durante o curso de formação de leitores, eu já também falei um pouco do Conecta, inclusive já deixei lá a dica de que, se eles quiserem participar, assistir, inclusive, a essa edição e começarem a se envolver para participar, né, para organizar, que eles já podem se familiarizando com a iniciativa. Pronto. E, por último, o Programa de Diplomacia Cultural,
que é isso que eu falei, né? Uma possibilidade maior de vocês se articularem com os postos, que são as nossas representações diplomáticas e consulares, e com as unidades do Instituto Guimarães Rosa. E aí, no segundo semestre de 2023, houve 49 eventos realizados no âmbito do Programa de Diplomacia Cultural, que contaram com a participação ou foram concebidos, enfim, pelos leitores brasileiros. Tá? Eu peguei três aqui para... Ah lá, a André está feliz, olha, que ele apareceu ali. Então, André, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá? Então, o primeiro projeto, Memória, História, Diplomacia Cultural, que foi uma imersão linguística e visita às embaixadas por parte dos alunos, né, do leitorado Guimarães Rosa, alunos do leitorado Camões também, né? Então, isso também é muito legal, né, porque também concretiza essa colaboração dos leitorados, onde isso é possível, é muito bom que seja feito. Foi financiado pela Universidade Clermont-Auvergne, com o apoio da Embaixada do Brasil em Paris e colaboração do leitorado Camões. Foi idealizado e realizado pelo leitor André Stahlhauer, que está aqui conosco. Quando a gente fala apoio da Embaixada do Brasil em Paris, subentende-se apoio do Instituto Guimarães Rosa, porque toda vez, né, que a Embaixada vai apoiar, ela submete a nós, a Brasília, né, o programa, a Secretaria de Relações Internacionais, Relações Exteriores, e aí nós avaliamos a possibilidade de apoio. Então, assim, toda vez que é uma embaixada, é sempre o Instituto Guimarães Rosa, em Brasília, que está apoiando também. E um outro projeto, que é da leitora Marília Pinheiro. Ai, não mudei. Foi. Passou a Priscila, participação especial. Projeto Mala de Memórias, que é um projeto da leitora Marília, que está na Universidade de Heidelberg, e que é um projeto que trata, né, de português como língua de herança, que é o português ensinado e fomentado para os filhos de brasileiros no exterior, para que eles não percam essa herança linguístico-cultural brasileira estando no exterior. Então, foram feitas oficinas de atividades lúdicas, didáticas e de ilustração para crianças de 8 a 12 anos. Tá? E contou também com o apoio, né, do IGR. Gente, eu mudei ali, estou esperando mudar aqui. Pronto. Uma última atividade que eu gostaria de destacar, então, foi a doação de livros para a Biblioteca da Universidade da Cidade do Cabo, que foi uma iniciativa da leitora, da ex-leitora agora, né, Caroline Neves, que estava lá na Universidade da Cidade do Cabo, e foi feita essa doação, então, de obras de literatura brasileira, financiada pelo Instituto Guimarães Rosa. Só para esclarecer, né, nós não temos como doar os livros mesmo, né, mandar um pacote de livros. O que acontece é que, onde é possível, é feito um orçamento, aí o posto submete essa proposta e nós enviamos os recursos para a aquisição desses livros. Em alguns locais é muito necessário, há uma escassez grande, assim, de obras na variante brasileira da língua portuguesa. Agora eu vou para os aprimoramentos, que é a parte nova, né? Vamos lá. Bom, só para dizer, então, que esses aprimoramentos só são possíveis porque os leitores têm feito um trabalho de análise e de demandas sobre o programa do leitorado, e que é algo que, para a gente, é fundamental. Tá? A nossa capacidade de atuação em Brasília não nos permite fazer esse tipo de análise, então, isso é fundamental, porque aí a gente consegue avançar com o aprimoramento do programa. Tá bom? Aí eu separei aqui, tem outros pontos, mas eu tentei separar alguns assim que foram mais substantivos, mais importantes, ou temas mais recorrentes, né, nas nossas conversas. Então, a gente tem algumas modificações no edital de seleção do programa, alguns aperfeiçoamentos no sistema de remuneração, alguns aperfeiçoamentos também no sentido da transmissão das informações, como as informações circulam entre nós, entre os leitores, entre Brasília, né, nos postos, que também é algo muito importante. Então, aí, nesse aspecto, tem um pouco da preparação, um pouco dos relatórios, e a relação dos leitores com os postos, que também é algo um pouco delicado, né, e que tem sido alvo aí de várias
demandas por aprimoramento. Bom, vamos lá, o edital. Bom, eu não vou esgotar todos os aprimoramentos e tudo que foi pedido aqui. Eu só separei alguns a título de exemplo, tá? Então, pronto, teve, né, uma primeira demanda aí foi da revisão dos critérios de seleção acadêmica, e para a gente ter uma ênfase maior com base na experiência de vocês, né, e na avaliação de vocês, em determinados aspectos. Então, determinados critérios teriam um peso maior na hora da seleção do que outros. Por exemplo, a experiência no ensino de português como língua estrangeira foi algo que passou a ser mais valorizado nos candidatos ao leitorado, tá? A partir dessa reflexão de vocês. Estabelecimento de carga horária comum para os leitores. Isso é algo que a gente estava, inclusive, conversando agora na hora do almoço, né? Que nós temos, acho que com a Helena, que está lá, né? Nós conversamos um pouco sobre isso, que existe, a pedido de vocês também, um estabelecimento, um limite ali, né? Então, são, no mínimo, 20 horas semanais, no máximo 30, incluindo nisso um máximo de 12 horas aulas semanais. Isso também é importante, porque em algumas universidades o leitor pode ser subaproveitado, e em outras ele pode ser sobrecarregado. Então, é importante ter esse limite, é importante para os leitores que estão chegando também saberem disso, que, né, existe isso no edital, está estabelecido em edital. Então, caso a universidade erre muito para um lado ou para o outro, é possível argumentar, inclusive com a ajuda da embaixada ou do consulado. Tá? Isso aqui é um aspecto mais específico, mas que também foi importante, né? Havia a exigência de se fazer um plano de trabalho, de se fazer um projeto do leitorado, e aí o que acontecia? O candidato ao leitorado ficava muito tempo preocupado com isso, e estressado, e querendo fazer aquele projeto, e um projeto que nem era do conhecimento da universidade, e que não seria aproveitado. Então, isso foi substituído por algo mais pontual, mais objetivo, que é esse plano de trabalho para aquela vaga específica do leitorado. E esse requisito, porque é algo que talvez nem seja utilizado quando a pessoa chega para dar a aula, ele passou a ter um peso menor no programa. Porque o que acontece? Muito desses aspectos dos editais, do edital, eles vêm de uma estrutura básica de edital com que a CAPES trabalha, né? E aí a gente tem que... Isso acontece com várias das nossas políticas para o exterior. A gente tem que começar a adaptar a realidade no exterior, porque é diferente, né, da realidade no Brasil, de uma seleção no Brasil. Bom, sobre a remuneração. Bom, isso aqui, auxílio instalação, entre aspas, porque não foi ainda instituído um auxílio instalação, é algo que eu sei que é importante, que nós sabemos, como Itamaraty, que é importante, para que vocês possam começar o leitorado, né, mais tranquilos. Não há, e aí o que nós conseguimos fazer, por enquanto, é dar um adiantamento do primeiro subsídio, da primeira bolsa, e depois ela vai sendo descontada. Por quê? Porque nós temos uma previsão orçamentária de um valor estabelecido, fixo, para um exercício do leitorado. Então, esse valor pode ser remanejado para tentar auxiliar essa chegada de vocês, mas ainda não é possível acrescentar a esse valor, mas é algo que está no radar, a ideia é que exista. Acho que é a prioridade em termos de remuneração, né? Bom, uma revisão periódica do valor do subsídio, de acordo com o custo de vida local, isso é algo que a gente já tem implementado, a gente manda instruções regulares para as nossas representações, para as nossas embaixadas e consulados, para que eles possam, com base em uma conversa com o leitor, ou receber a demanda do leitor, ou eles próprios identificando que naquele país, naquela cidade, o custo de vida aumentou muito, nos mandem, então, um pedido de revisão desse pagamento. E uma orientação aos postos para não haver atraso no pagamento. Porque, às vezes, acho que às vezes escapa um pouco ao posto que esse pagamento é importante para vocês, sabe? Eu não sei, às vezes talvez por um desconhecimento do leitorado, porque uma coisa é a pessoa que está no setor cultural cuidando do leitorado, outra coisa é a pessoa que está na administração e na contabilidade da embaixada e talvez não tenha acesso aos detalhes do programa e não entenda isso, que é importante que vocês recebam na época certa. Né? E pode ser por vários motivos, às vezes não é só por distração, ou por... Não, às vezes é porque
eles esperam juntar uma quantia maior para fazer uma operação de câmbio só, e aí a bolsa de vocês vai no meio. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a isso. É algo que a gente tem ficado atento, eu peço que vocês alertem sobre isso, porque a gente imediatamente comunica aos postos para que eles atentem para isso. Tá bom? Bom, sobre a circulação de informações, né, no programa como um todo. Primeiro de tudo, o curso de formação de leitores, né, de habilitação, eu gosto mais. Porque não havia, esse ano foi a 5ª edição do curso de habilitação para leitores. Antigamente, a pessoa simplesmente ia, né, o que é absurdo, se a gente parar para pensar no tamanho da missão que vocês têm. Então, agora a gente tem implementado, claro que ainda há muitos aprimoramentos a se fazer no curso de habilitação de leitores, mas já eu acho que um primeiro passo, inclusive, para que vocês possam se reconhecer como uma rede, né, e saberem que vocês têm, na divisão de língua portuguesa, também um ponto de informação, né, que vocês podem contar ali com a gente. Um outro aspecto sobre o curso de formação de leitores é a possibilidade e a vontade que nós temos de que ele seja presencial. Acho que já foi, né? Teve um que foi. É importante que seja, nós temos barreiras administrativas e financeiras para isso, mas é algo que está também no nosso radar, porque a gente sabe da importância, inclusive, de vocês estarem, né, em Brasília e conhecerem ali o Itamaraty, o espaço onde a gente trabalha. Tudo isso também seria muito importante, um elemento muito importante da formação de vocês. Bom, e os relatórios, né? Uma coisa importante é que os relatórios semestrais que eu mencionei há pouco, né? Dos leitores, as representações diplomáticas e as universidades nos enviam esses relatórios por meio do nosso sistema oficial, que nós chamamos de telegrama. Esse nome bem moderno para, né, a nossa comunicação. E aí, isso fica registrado no sistema do Itamaraty. Qualquer pessoa que fizer uma busca pode ir lá e acessar, a não ser que seja um expediente reservado, mas, se não, fica lá. Mas aí a gente percebeu que, para os leitores, para o relatório dos leitores, tinha que ser um sistema diferente. E aí a gente implementou um formulário, né, que vocês preenchem e vem diretamente para a DLP. Ele não passa pelo posto, ele não passa pela universidade. Por quê? Porque vocês podem precisar falar alguma coisa que seja delicada e que seja para os ouvidos da DLP, não para todos, né? Então, para vocês terem mais, ficarem mais à vontade para fazer esse tipo de movimento, que para nós é muito importante, porque algumas situações, se não forem comunicadas, elas podem, inclusive, ameaçar a existência do próprio leitorado naquele lugar. Então, é muito importante que vocês continuem nos comunicando o que vai acontecendo. E o relatório de transição, né, ao final do leitorado, que foi também uma demanda de vocês e que faz todo sentido, né, porque nem sempre vocês coincidem. A gente tem feito um esforço para que isso aconteça, mas sabe que é difícil, porque uma pessoa está